Estamos há algumas semanas, falando a respeito de uma coisa que Deus deseja de nós, uma coisa só, que é o nosso coração, o teu coração. Deus está dizendo uma coisa muito séria, enfática, afirmativa, definitivo. Quero o teu coração. Porque, meu irmão, quando alguém tem o coração, tem tudo. Quando alguém tem o coração, tem tudo. Onde está o tesouro? Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Quando o nosso coração está em alguma coisa, todo o nosso ser está naquilo. Quando o nosso coração se apega a algo, todo o nosso ser está apegado a isto. E Deus, Ele deseja o todo do homem. E para ter o todo do homem, é necessário o coração. Não é apenas a mente, a consciência, o conhecimento, não é? O discernimento daquilo que é verdade, mas isto não é tudo ainda. Por isso ele diz assim, olha, filho, me busca de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todo o teu coração. Alma, sentimento, emoções. Falamos um pouco disso no começo. Me busca de toda a tua alma. Vença os teus sentimentos, vença as tuas emoções, vença quem é você, de toda a sua alma, de todo o quê? O que eu falei da outra? Entendimento, razão, compreensão. Paulo diz que o culto deve ser racional. Deve ser uma coisa de louco, de doido. De vez em quando tem umas coisas doidas, mas é racional. É compreensível, por isso nós temos a palavra. Nós cantamos e tal, e há a palavra para que nós possamos raciocinar, compreender. E a palavra é o momento mais importante, é muito importante, o louvor, e nós aqui somos uma igreja que gostamos de adorar, por isso que tem esse som todo, esses 4 caixas de um lado, 4 do outro, não é? Mais 2 ali, 6 caixas, mais aquelas coisas todas lá, porque a gente gosta de adorar, gosta de sentir bom, pulsar. O povo que gosta de adorar a Deus. Mas a importância num culto está também a respeito da palavra, é o mais importante, porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos fortalece. Cristão que não gosta da palavra, na hora da palavra já começa a resmungar, muda de lugar. É um cristão que ainda não entendeu a essência de Deus. Não há como conhecer a Deus se não for pela palavra. Aí nós vamos experimentar as outras coisas, mas é preciso a palavra. Por isso nós enfatizamos a palavra neste lugar. E de todo o seu coração, todo o seu ser. Não reste nada em você que não seja de Deus, que não queira a Deus. Amém? Diga assim: todo o meu ser deseja a Deus. Olhe para o teu irmão e diga assim: eu desejo Deus. Olhe para o teu irmão: eu desejo Deus. E a respeito dessas coisas, falei que Deus não quer o que você tem, o que você faz, o que você já fez. Deus não está interessado naquilo que você pode produzir. Nada disso tem valor se não tiver o coração. Já falamos a respeito disso. Se você perdeu isso, procure na página da igreja, você vai ver e ouvir essa mensagem. Mas também disse que há inimigos que
lutam para que o nosso coração não pertença a Deus. Há inimigos que lutam para que nós não pertençamos a Deus de verdade, de todo o nosso ser. Há inimigos. E o maior deles listei em primeiro lugar, que é você mesmo. O primeiro maior inimigo que quer impedi-lo de entregar o coração a Deus é você mesmo. Falamos a respeito disto. Porque você, o seu eu, aquilo que você é de verdade, não deseja isso. Ele luta, o seu ego, porque o ego é totalmente carnal. O ego é totalmente terreno. O ego é degenerado. E ele luta contra as coisas de Deus. Diga assim: o meu ego tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer. Diga, tem que morrer. Então, as suas vontades têm que morrer. Por exemplo, você não pode comer doce. O que você faz? Come doce. Bem simples. Não complicar as coisas. Falar de profundidade. Tem que morrer. Sua vontade tem que morrer. Você já está cheio, mas ainda está com vontade de comer um pouco mais. É o olho grande, maior que a barriga. Depois tem que tomar Coca-Cola, Sonrisal, essas coisas. Seus sentimentos têm que morrer. Seus planos têm que morrer. Os seus sonhos têm que morrer. E as suas experiências de vida, que resumem em conceitos que vamos agrupando sobre a nossa vida durante todo o nosso tempo. Isso tudo tem que ser vencido. Disse que o segundo inimigo que temos é o... Preguei domingo passado. É o mundo. O mundo é o outro inimigo. O mundo tem que ser vencido. Esse mundo que nós vivemos, e esse mundo que eu digo que é o sistema, e a Bíblia diz que ele já está no diabo, é dele. O sistema é dele, nós não podemos viver assim, viver nesse sistema. O mundo, o sistema, pertence ao diabo. Se você quer esse mundo, esse sistema, você não quer as coisas de Deus. É sério isto. Então nós precisamos vencer. Você quer poder? O mundo quer dar poder. E nós trocamos o poder de Deus pelo poder do mundo. O mundo oferece conquistas. Nós trocamos as conquistas de Deus pelas conquistas do mundo. Pessoas que lutam a vida inteira pela sua família, quando as têm, quando são abençoados, relaxam, colocam isso de lado e começam a buscar o poder, né, do mundo, das conquistas do mundo, e destrói a família, de novo. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que o mundo está nos oferecendo, o bem-estar que o mundo oferece, não é? A satisfação do mundo. Você tem que tomar cuidado. Mas quero falar sobre hoje o terceiro grande inimigo, e encerramos a respeito disto. Qual é o terceiro inimigo que busca nos impedir de entregar o nosso coração a Deus? O primeiro é o quê? É você mesmo. Diga, sou eu mesmo. Segundo é o mundo. Terceiro é o diabo. Diga, diabo.
Tem gente que não fala diabo. Pode atrair mau agouros. Olhe para o teu irmão e diga assim, ó: o diabo é teu inimigo. O diabo é teu inimigo. E ele não quer que o teu coração pertença a Deus. Ele não deseja isto. E uma das coisas que ele faz é ter propriedade. Ele dita algo. Ele fala de algo que alguns cedem a isto. Ele, quando foi jogado do céu, e quando ele enganou o homem, ele se apropriou indevidamente do homem. Por isso há o plano de salvação. Cristo veio para resgatar, e o verdadeiro proprietário ter novamente a sua propriedade, que somos nós. Mas o diabo ainda, ele anda dizendo que é proprietário de alguns. E ele anda com propriedades indevidas. E é isto que ele dissemina no meio, às vezes, das pessoas, das famílias. Meu irmão, eu e você fomos comprados pelo sangue de Cristo na cruz. Contudo, o diabo, ele luta para nos levar de volta ao seu domínio. Uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado, mesmo às vezes dentro da igreja, é não ser propriedade de Deus de verdade. Temos lá propriedade, escrito lá propriedade, o sangue de Cristo sobre a nossa vida, fomos salvos, mas nós ainda não pertencemos totalmente a Deus. Mas como, pastor, eu posso ter o sangue de Cristo na minha vida? Está escrito lá, o sangue de Cristo, Ele me salvou e ainda não sou de Deus. Isto é possível, se o teu coração, o nosso coração, ainda estão nas coisas do mundo ou de nós mesmos. E ele faz isto. Gálatas, capítulo 5, verso 1, fala muito a respeito disso. Olha, ele diz, olha, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes, como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Para quem ele está falando isso? Ele está falando para alguém que não conhece a Deus? Para alguém que não entregou seu coração para Cristo? Para quem ele está falando? Para pessoas que conhecem a Cristo, para pessoas que estão na igreja, que frequentam a igreja, para pessoas que leem a Bíblia. Ele está falando para pessoas que oram, ele está falando para pessoas que falam em línguas. Ele está falando para pessoas que pregam, que ensinam, que cantam. Se Cristo vos libertou, então mantenham-se livres e firmes, realmente livres, e não se tornem escravos novamente. E quantas pessoas estão voltando para a escravidão, das coisas do mundo, das coisas de si mesmo. Mas não pode isso, pastor. Pode. O povo de Deus foi liberto por Deus do Egito, foi tirado com mão forte de Deus, milagres aconteceram, mas o coração deles ainda estava no Egito, porque eles ainda desejavam as coisas do Egito, olha lá, a vontade, a satisfação, e eles queriam voltar para o Egito, o bem-estar deles. E quantos estão, quem sabe,
quantos cristãos irmãos estão pelas igrejas, estão cantando, estão adorando, estão pregando, estão falando em línguas, estão orando, estão jejuando, mas o coração ainda está no Egito. O coração ainda não é de Deus, porque suas vontades não foram vencidas, não lutam para isto, não resistem para isto. A vontade da carne, a satisfação da vida, e são ainda propriedades. Estão dizendo: eu sou salvo, eu pertenço a Deus, mas o coração não é, o conhecimento, a razão é, conseguiu compreender a salvação, conseguiu entender, deseja na sua alma, deseja Cristo, quer servir, mas o seu coração ainda está apegado às coisas deste mundo, está apegado a coisas de si mesmo. E ainda não são totalmente de Cristo. Você está aqui ainda, não? Dá um sorriso. É? Ficou sério? De quem você é propriedade? O diabo está tomando propriedade indevida de pessoas. Pessoas estão dizendo que são de Deus, mas são propriedades indevidas. Não deveriam estar lá, não deveriam ser, não deveriam estar sob, mas ainda estão. E aí, meu irmão, poderíamos colocar tantas coisas. Eu resumi algumas coisas que são importantes. Presos de si mesmo, escravos. E quando digo escravos do diabo, o escravo do diabo está lá amarrando, a pessoa nem sabe, mas está amarrando pela arrogância, está escravo da arrogância, é arrogante. A pessoa tem uma empáfia. Se acha melhor do que é. Por isso nós vemos às vezes dentro da igreja, um acusando o outro apontando o outro. E quando nós fazemos assim, temos que tomar muito cuidado. Não julguem uns aos outros, não apontem uns aos outros. Deixe isso para Deus e para as pessoas que precisam fazer isto. Mas nós estamos vivendo tempo em que estamos dizendo, pertencemos a Deus, mas nosso coração não é, somos arrogantes. Somos melhores do que os outros, pecamos menos que os outros. Lá em Americana, Campinas, você riu um pouquinho, colocaram um adesivo lá, acho que não sei se chegou aqui, dizia assim, o adesivo, 100% Jesus. Chegou aqui esse adesivo, há uns 15 anos, 20 anos atrás, 100% Jesus. Se aquilo fosse eletrônico, um medidor eletrônico de vida espiritual, sairíamos de domingo 100% verde, lá em cima. Acabou o culto, começa a descer. A mulher deu uma enroladinha, o marido já falou um negócio, a mulher já ficou irada, já perdeu.
O filho perdeu alguma coisa, caiu mais um pouco. Foi dormir tarde, ficou brava demais, caiu, já está com 70%. Nem chegou segunda. Segunda acordou atrasado, e está uma correria. E cadê a meia? Cadê a roupa? Cadê meu uniforme? Cadê meu paletó? Cadê? E aí já foi para 50. E saiu atrasado e pega aquele movimento, aquele trânsito e vai caindo, 49, 48. E aí foi fechado no trânsito, 40, 41. Chegou no emprego, o chefe já deu aquela olhada, já foi para 35%. Você imagina, no final do dia, onde está? Está devendo, está negativo. Espiritualidade, coração. Deus deseja o nosso coração. Somos propriedades de Cristo. E para isso, meu irmão, temos o trabalho, e o trabalho é meu e seu, de nos manter propriedades dele. Então, cuidado. Tem alguém querendo plagiar essa propriedade. Tem alguém querendo dizer que é proprietário e não é. Cuidado com isso. Você é propriedade de quem? Meu Deus do céu. Eu sou propriedade do meu marido. Você é propriedade de quem? Deus. De quem? Deus. Então seja livre. Você é propriedade dele, mantenha-se livre da escravidão. Cristo vos libertou, para que realmente fossem livres, e por isso mantenham-se livres, não se coloque novamente em escravidão, não se submetam às coisas deste mundo. Olhe para esse irmão e diga assim, não para esse que está do teu lado, olhe para esses irmãos aí que estão do seu lado e diga assim, eu sou propriedade de Cristo, meu irmão. Eu sou propriedade de Cristo. Fala com autoridade, para os céus ouvir, para o inferno ouvir, você é propriedade de Cristo. Sabe uma das características que às vezes nós temos dúvida nisso? É o diabo vem e diz assim, está vendo? Te abandonou. Está vendo? Não aconteceu. Ele não te ama. Deus não está muito ligado com você não. Ele não está muito perto de você. Mas Cristo nos libertou. Aleluia! Fomos livres, somos propriedades de Cristo. A segunda coisa está ligada à primeira, que é a propriedade de vida, é a escravidão. E uma das maneiras que o diabo usa para escravizar o homem é o pecado. É o pecado. O pecado escraviza o homem, acorrenta, coloca no calabouço. E nós fomos livres do pecado. Fomos ou não fomos? Sim ou não? Vou dizer uma coisa, ó. Pecado original, da de Adão e Eva. Original. Nós somos livres dele. A propriedade agora pertence a Deus. Você está entendendo? Aquilo que nos fez escravos do diabo, Cristo veio e ó, somos livres. Mas existe o pecado.
o pecado condicional. É o pecado que podemos cometer a qualquer momento. E esse nós temos que vigiar. Esse nós temos que vigiar. Porque esse está envolvendo o mundo e a carne. E o diabo usa isto. Ele quer te prender no pecado, ele quer nos prender no pecado. E ele vai usar de todas as suas artimanhas, de todo o conhecimento que ele tem de você, de mim. Ele conhece. Ele não sabe apenas, ele só não sabe o que nós pensamos. Ele não consegue saber o que você pensa, só Deus. Mas ele sabe ler. Como um bom psicólogo, um excelente psicólogo, ele olha para você e diz assim: o teu olhar hoje está está estranho. É aquele olhar que está preocupado. Deixa eu ver o seu olhar. É aquele olhar que está, olha, você está triste. Agora eu quero saber por que você está triste. Dá mais uma dica. Dá mais uma diquinha. Deixa eu olhar um pouquinho mais para você. Eu quero saber. Xarabacobre, alavassúbria. E ele vive, meu irmão, ao nosso derredor, olhando para nós. E ele vê a nossa felicidade. E quando estamos felizes, ele vai arrumar alguma coisa para nos escravizar. Ele vai olhar alguma coisa em nós, no nosso olhar, nos nossos tiques. Você está preocupado porque começa um tique. Ele já conhece. Você já começa, sei lá o que você faz. Sei lá, alguma coisa imperceptível. Estou tranquilo. Estou sem problema nenhum, estou feliz. Ele sabe a tua maneira de agir, como você é. E se você age diferente daquilo, ele já pescou o que deve estar acontecendo. E ele vai buscar meios para entender, para saber o que é, então para agir, para poder derrubar, para poder arrebentar, para poder te escravizar. O diabo quer nos escravizar, meu irmão, de alguma maneira. Ele busca isto, escravizar as pessoas. Deixa eu olhar para você. Escravizar. João escreve no capítulo 8, no verso 34, o seguinte: eu afirmo isso a vocês, que isso é verdade. O que é? O que é verdade? Quem peca é escravo do pecado. Se aceitamos a liberdade da cruz em Cristo, então pertencemos a Ele. Quem peca é escravo do pecado. Deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa é você estar andando, tropeçar e cair. Outra coisa é você passar no outro dia e tropeçar no mesmo lugar e cair de novo. Aí você passa no terceiro dia e tropeça na mesma coisa e cai do mesmo jeito. Aí você passa na quinta-feira e tropeça no mesmo lugar. O que é isso?
Não fala. Não fala. Isso é ser escravo. É tropeçar na mesma coisa continuamente. Mas aí é que está, meu irmão. Se o nosso coração quer a Deus, nós vamos lutar para que não tropecemos naquilo. Vamos tentar desviar, vamos tentar atirar, vamos tentar fazer alguma coisa, pular, para que não caiamos novamente. Tem que fazer alguma coisa. Olhe para o teu irmão e diga assim: você tem que fazer uma coisa para não tropeçar. Você tem que fazer. Você tropeça o quê? Na tua arrogância? Você tropeça em quê? Na tua fraqueza? O que você tropeça? Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, verso 22: pois o homem que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre, que pertence ao Senhor. Já não é mais escravo. Já não é mais. Romanos, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1: caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Livre do pecado. Deus, Ele quer para que o nosso coração seja de Deus. Nós temos que buscar libertação. Libertação. Tem que mudar. Você tem que mudar. Eu tenho que mudar. Mas é difícil. Se esforce. Mas é difícil. Lute. Porque Deus vai te ajudar. Então não fique de braços cruzados dizendo: Deus, faz aí, Deus. Deus já salvou, já tirou do lá, já deu o céu, já deu dom, já deu galardão. Aí está Deus, agora segura aí, faz o resto. Tem que mudar. Por isso a pessoa, quando vem para Cristo, ela tem que mudar. Tem que mudar. Fala demais, é escravo da língua. Escravo de falar demais. Tem que se libertar da língua. Eu vou orar para que Deus derrame a unção da língua mole. Fica para falar mais. Começou a falar mal, começou a falar não sei o quê. Eu não falo mais nada. A unção da língua mole. Não sei se existe isso. Mas eu vou tentar qualquer hora. Deus, deixa com a língua mole. Ixi, agora você já vai saber, né? Acordou. E o pastor, liga para o pastor. Eu já vou orar por você. Não precisa falar mais nada, eu já vou orar por você. Escravo, nós precisamos nos libertar disso. O diabo usa, em primeiro lugar, ele usa a propriedade indevida, é tomar posse daquilo que não é, aquela coisa de tentar uso capião, né? A escravidão, e mais uma coisa importante, ele usa dos medos, ele escraviza pessoas no medo. Ai que medo, ai que medo, não apaga a luz, ai que medo, ai não passa de 20 por hora, ai que medo, ai eu não dirijo, ai que medo.
Às vezes é bom não dirigir, né? Medo. Medo de tudo. Filhinho, não desce a escada, ai que medo de cair. Filhinho, não sobe a escada, ai que medo de cair. Medos. Esse medo, meu irmão, é um sentimento que toma a alma, que atinge a alma e altera o nosso comportamento, o nosso estado psíquico. E aí nós começamos a ver coisas aonde não tem nada. Altera nosso estado psíquico. Começamos a sentir coisas que não é verdade, que não existe. E aquilo começa a se tornar verdade. E pessoas que não andam, que não progridem, que não são felizes totalmente, porque estão presos a alguns medos, ou a um medo. Medo. Medo de casar e não dar certo. Medo de trabalhar. Tem gente que tem medo de trabalhar. Medos que vão atingindo a alma e altera aquilo que é normal, a nossa normalidade. Ficamos alterados. Começamos a ver inimigos aonde não tem. Amigos se tornam inimigos. Inimigos se tornam amigos. Medo. E o medo, meu irmão, é impressionante. O medo, às vezes, paralisa pessoas. Pessoas não conseguem desenvolver nada. Pessoas não conseguem fazer nada. Medo, é um medo tão terrível que vai tomando conta de alguns, que tem aquele medo, o medo de sair de casa. Como é que chama aquilo lá? Pânico. É o pânico na casa. Pânico de não pode sair. Entrar num elevador. Pânico de trânsito. Medos. E o diabo usa essas coisas para escravizar pessoas. E para que o coração dessas pessoas não sejam totalmente de Deus. Deus veio para nos libertar. E isso, meu irmão, é corpo, alma e espírito. A libertação de Cristo é completa. Não é só no corpo, não é só no espírito, é na alma. É todo homem. É o que você é. Mas é preciso que eu, tomemos posse dessa verdade. Por isso, algumas vezes, Deus diz: olha, sejam corajosos, não temas, porque o medo, meu irmão, medo é terrível, medo de perdas, gente que não faz nada, porque tem medo de perder, é uma coisa inconcebível, não faz nada, e está com medo de perder o quê? Olha como que é o negócio. Tem tanto medo que não faz nada. E vive com medo de perder aquilo que não teve, não construiu. Ou quem sabe aquilo que conseguiu há tanto tempo atrás. E luta para que pelo menos aqueles resquícios, quem sabe,
resquícios de sentimento, resquício de família, resquício de relacionamento, resquício de alegria, seja o que for, e vive em cima daquilo, e o diabo escravizando. Meu irmão, só sabe qual é a profundidade desse sentimento quem tem medo. E quem está ao redor e que não tem esse sentimento não consegue compreender quem tem medo. Às vezes, ao invés de ajudar, escraviza mais. Se há alguém perto de você que tem medo, ajude. Não derrube, não escravize mais ainda. Olhe para essa pessoa que está perto de você assim, não tenha mais medo, eu estou aqui. Medo, medo de perdas, medo de agir, meu irmão, medo de fazer alguma coisa. Pessoas têm medo de falar com as pessoas, medo de agir, de mudar alguma coisa na vida, medo. Pessoas que sofrem porque não conseguem fazer alguma coisa que contraria alguém, e se autoanulam por causa deste medo. Medo de agir, medo. O diabo escraviza, e o coração não é completamente de Deus nisto. Medo de não dar certo. É aquela pessoa que diz assim: vou fazer alguma coisa, mas já sei, não vai dar certo. Não vou fazer por fazer, para não falarem que eu não fiz. Eu vou fazer aquele tratamento porque me falaram tanto. Se eu não falo, se eu não fizer, vão ficar na minha cabeça, porque tá vendo? Não faz nada. Medo dessas coisas, medo de não dar certo. Pessoas que têm medo de começar um relacionamento, medo de terminar um relacionamento, medo de enfrentar a verdade, medo de agir, medo de alguma coisa. Pessoas que têm medo de doenças. Deixa eu tomar remédio. Pode ser alguma doença, eu já tenho que me precaver. Que andam com a farmácia no bolso, no carro, na bolsa. Farmácia. Como é que é a pessoa que tem esse medo? É hipocondríaco. Medo de ficar doente. Tem gente que tem tanto medo de ficar doente que não consegue não ficar num ambiente desse. Tem medo de alguém passar alguma coisa. Aqui, meu irmão, só passa perfume e unção de Deus. Este é o lugar abençoado. Medo, nós temos que vencer isso. Meu irmão, se você tem medo de alguma coisa, medo de ficar sozinho, medo de ficar sozinho em casa, medo sozinho de alguma coisa, medo de assumir posições, vença isso. Cristo te libertou, tenha bom ânimo, seja corajoso, seja corajosa, vença o teu medo, vença o teu medo, vença o teu medo, você pode, Deus confia em você, Deus acredita em você, meu irmão, minha irmã, Deus acredita em você, Ele já te salvou, só você precisa acreditar nisso. Tem gente, meu irmão, que é tão abençoado, tem tantos dons e poderiam dar tantos frutos, mas tem medo de ser usado por Deus. Eu estou falando porque eu passei anos isso assim. Medo de ser usado por Deus. Isso aí vai me trazer alguns problemas, como muitos pensam. Medo. Mas aí você tem que encarar de frente, não é assim?
Encarar de frente? É ou não é? Sim ou não? Eu não consigo entender, encarar de outra maneira se não for de frente. Eu não consigo encarar ele aqui de lado, de costa. Tem que ser de frente. Olhe nos olhos daquilo que te traz medo. Respire fundo e vá em frente. Vá em frente. Você pode. Você não está sozinho. Cristo já te libertou. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Isso não pode ser o instrumento dele para impedir você de ser feliz. Não tenha medo. Não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo. Não tenha medo. Olhe para o teu irmão e diga assim: você é corajoso? Corajosa, meu irmão. Você é corajoso? Aleluia. Ó, o despertador das 21 horas desliga agora. Vamos passar um pouquinho. Outra arma que ele usa, o diabo, além da propriedade indevida, além da escravidão, além dos medos, é a mentira. Ele usa a mentira para escravizar e para impedir que o cristão tenha um coração totalmente íntegro a Deus. Mentira. Mentira. Mentira é dizer que não é verdade, aquilo que não é verdade, o que não é verdade. Enganar e iludir, criar ilusão e fantasias. Também é fazer o que não se quer, ou dizer o que não pensa. Isso é mentira. Quando você faz alguma coisa que você não quer, também é mentira. Você não está sendo verdadeiro nisso. Quando você diz para um irmão: olha, paz do Senhor, mas você não queria fazer isso, isso é mentira. Você não está abençoando, está amaldiçoando. E o diabo usa isso. Por isso, quando eu sei quando alguém não gosta de mim, não vem nem com paz do Senhor, porque não é verdade. Paz do Senhor, pastor. Deus repreende essa paz aí. Porque não é verdade. É mentira. Você está entendendo como é um negócio sério? Como o diabo, ele não quer que o nosso coração seja de Deus. O trabalho dele é fazer as pessoas construir seus sonhos, projetos. Ou seja, construir uma vida sobre mentiras, enganos e fantasias, falhas. Quantas histórias nós vemos que foram construídas em cima de mentiras. E quantas pessoas tornaram mentiras verdades em sua vida. Mentiu tanto sobre alguma coisa que aquela mentira se tornou verdade. É a pura verdade. E está escravo dessas coisas. E o coração não pode ser de Deus. Deus não pode ter esse coração, porque é uma mentira. Há uma mentira. Quando Jesus, ele ia falar uma verdade, que era verdade, dizia: em verdade, é a pura verdade que eu vou dizer. Mas, meu irmão, nós estamos vivendo uma hipocrisia, porque nós não pomos na balança a respeito da mentira. É melhor não andar junto, é melhor não estar junto, do que estar junto, mas numa mentira. Está se ajeitando aí? Dá um glória a Deus, meu irmão. Quantos de nós, quem sabe, queremos conhecer Deus, estar mais perto de Deus? É o que Deus está dizendo: eu quero o teu coração, venha para mim, venha até mim.
É falar uma coisa na frente de alguém e falar outra totalmente diferente atrás, pelas costas da pessoa. Isso não é coisa de crente que vai para o céu, que o coração pertence a Deus. Não é dar as mãos aqui, orar, ir lá em casa, na mesa, na hora de comer, na hora do churrasco, na hora de sei do quê, descer a lenha, e aqui falar a verdade, fala, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Mentiras. Por isso eu gosto daquela passagem de Jeú e Jonadab, do rei Jeú. Eu chego perto de Jonadab, vindo de uma guerra. Jonadab andando a pé, ele vem com um carro lá, uma Mercedes, né? SLK, só tinha mais um lugar. Para ali e diz: ô Jonadab, está indo para lá? Estou. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de você entrar no carro aqui. O teu coração é igual ao meu coração, é igual o meu coração é com o seu? Jonadab diz: é. O que eu vivo com você é verdade, o que eu falo é a verdade. Então, Jonadab, entra no carro, vamos junto. Não ande com gente que fale mentiras. Não ponha dentro da tua casa gente mentirosa. Não faça isso. Pode ser pastor, pode ser alguém que, usado por Deus, fala em 4 línguas espirituais, poliglota espiritualmente, faça milagres, mas se é mentiroso ou mentirosa, não ponha perto de você. Sabe por quê? Provérbios 6,19 diz: a testemunha falsa não ficará impune, e o que fala mentiras não escapará. Amém. A testemunha falsa não ficará impune, e o que fala mentiras não escapará. João, capítulo 8, verso 44, aperta mais. Ele diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Filho mente para pai, esposa mente para filho, para esposo, esposo mente para esposo, irmão mente para irmão, e vamos todo mundo para o céu. O coração pertence a Deus, o meu pai é Deus. Se há mentira, não é Deus. O pai da mentira é o diabo. Posso ouvir um glória a Deus? Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora todo o que ama e pratica a mentira. Sabe o que é isso, meu irmão? Levanta a mão aqui na igreja, fala que ama a Deus, mas o coração não é de Deus. Se veste como crente, fala como crente, anda como crente, mas o coração não é. Deus está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Se agradem de mim. Mas eu preciso terminar
E vou terminar com mais uma coisa. Eu só peguei aqui 5 coisas que eu achei mais importantes. Tem muitas coisas que o diabo faz. Mas uma das outras, peguei as coisas que percebo que é aquilo que ele mais enfatiza, escraviza o ser humano, os cristãos, aprisiona num casulo em que se acomoda e quem sabe passa a vida inteira achando que é uma coisa, mas vive outra. E a última coisa que eu quero falar, o diabo usa a fraqueza. Diga fraqueza. Fraqueza. Mais forte, fraqueza. O que é a fraqueza? A perda de força que traz debilidade, fragilidade e que leva alguém a ceder a sugestões ou imposições sugeridas a ele. Fraqueza que leva alguém, fragilidade que leva alguém a ceder a sugestões ou imposições sugeridas. Fraqueza. Sabe, querido? Perda de força. E às vezes o diabo ele vai agindo tão assim, ele vai debilitando tanto alguém, que essa pessoa vai perdendo força, e ela vai cedendo. Era tão firme em alguma coisa, mas ela começa a mudar. Era tão contundente a respeito de fé, mas acaba cedendo. Vai cedendo. As imposições, as sugestões que o inimigo vai dando. Então nós precisamos lutar contra isso. É a anemia espiritual, a apatia espiritual. E o inimigo usa a respeito disto. Ele trabalha nesta área, fraqueza. E uma das maneiras dele fazer isto é jogar problemas, que vão consumindo a força, a fé, a energia, a resistência, problemas. É problema no trabalho, é problema em casa, é problema com o irmão, é problema lá, é problema ali, uma dor de cabeça ali, é outro dor de cabeça ali, vai consumindo. E quando a pessoa vê, já não tem força para orar, não tem força para buscar Deus, não tem força para permanecer como estava, já não tem alegria de servir a Deus, de adorar, já não tem mais a satisfação de estar com as pessoas. E o diabo age tanto assim que as pessoas acabam distanciando. E o golpe final é levar a pessoa a se distanciar da casa de Deus. Quando os predadores estão lá no meio, seu dia a dia, e precisam almoçar ou jantar, eles olham para uma manada e ficam atentos, procurando os mais fracos, os doentes, os mais debilitados, os mais fragilizados. E eles arrumam meios para separar esses, para então poder vir e golpear. E aí então dar o golpe final. E às vezes a gente vê outros animais vindo, tentando resistir, tentando impelir, mas já é tarde. Assim acontece com o povo de Deus. Cuidado, meu querido. O nosso coração precisa ser de Deus. O nosso coração precisa ser totalmente dele. Para isso nós precisamos estar atentos às artimanhas do diabo.
Por isso aqui eu já disse algumas vezes, diante de uma situação, normalmente você faz assim, normalmente você se entrega, normalmente você reage daquela maneira. Alguém pisou no teu calo, normalmente você já revida. E a única maneira de surpreender o inimigo é alguém pisar no teu pé e você dizer: não foi nada, querido. Eu sei que não foi por intenção. Que Deus te abençoe. Que bom que você pisou no meu pé, que eu posso até falar com você, não é? Porque se não fosse esse pisão, não falaria com você. Vamos orar juntos aqui. Surpreender o diabo. Quando alguém te ferir, não se afaste, se aproxime mais, corra mais para perto de Deus. Quando se sentir fraco, esteja na casa do Senhor, se alimente com a palavra de Deus, pois ela é que te fortalece, e que a palavra de Deus que temos colocado aqui possa nos fortalecer, possa nos dirigir, possa nos condicionar, firmes no Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Antes que a fraqueza faça você bater a cara no chão, de fome ou de sono. Romanos capítulo 2 diz: não se conforme aos padrões deste mundo. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que o Deus deseja, e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Enquanto o diabo usa nossas fraquezas para envergonhar-nos e destruir-nos, Deus usa de nossa fraqueza para tornar-nos fortes e vencedores. Enquanto o inimigo usa a tua fraqueza para te destruir, Deus usa a tua fraqueza para te fazer vitorioso. Deus quer te fortalecer. Deus quer que o nosso coração seja dele. Por isso ele escreveu a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos orar, meu irmão? Feche teus olhos. Eu não vou convidar ninguém aqui à frente.